O que são harmônicas? Para que servem? O propósito dessa apresentação é justamente mostrar isso, o seu uso prático no mapa natal e nas efemérides gráficas. As harmônicas voltaram à tona a partir do final da década de 50, início da década de 60, com John Adey, quando ele propôs que todo o mapa poderia ser interpretado de uma outra forma, porque ele achou que a divisão por 12 não era suficiente para a interpretação. O que ele propôs foi dividir o zodíaco por um certo número qualquer. Então a ideia de harmônicas é exatamente essa. É o número pelo qual a circunferência do zodíaco é dividida. E qual que é o objetivo? É destacar os padrões de aspectos. E, eventualmente, inclusive, de um ponto de vista moderno, aqueles aspectos que não iam ser facilmente percebidos, que são os aspectos menores, como o novio, que é bastante empregado na astrologia védica, por exemplo, mas também o quintil, o septil e outros, que não fazem parte da astrologia tradicional, mas, como eu disse há pouco, são considerados aspectos menores. Os antigos já tinham conhecimento das harmônicas, mas, tendo em vista os conceitos que empregavam, limitavam-se às harmônicas que cabiam no zodíaco. Hoje em dia, as principais harmônicas adotadas são a harmônica de 1, a de 2, a de 3, a de 5 e a de 7, que quer dizer que o zodíaco, os 360 graus, todas as posições planetárias, são divididas por 1, 2, 3, 5 ou 7. As principais subharmônicas são de 4, 6, 8 e 9. Por que 4, 6, 8 e 9 são consideradas subharmônicas? Porque os números das subharmônicas são compostas pela multiplicação de dois outros números primos. Pode ter outras harmônicas? Sim, quantas harmônicas você quiser. Estas são apenas as principais. É lógico que o pessoal deu uma viajada. Nós estamos falando da década de 60 e as harmônicas voltaram a dar algum bochicho na década de 80, principalmente com a revolução dos softwares. Ficou muito mais fácil calcular. O programa calcula, divide, faz tudo. Vamos a algumas ideias referentes às harmônicas. A harmônica de 1 é o próprio mapa. Você dividir 360 por 1, não tem o que dizer. Então, os planetas estão aí, o que é conjunção continua sendo conjunção, os aspectos todos valem. Em termos práticos, não tem nenhuma finalidade. A harmônica de 2, ela destaca a oposição. Ela tem a ideia, inclusive, da oposição. E as ideias conectadas, as referências conectadas à segunda harmônica são de polaridade, de divisão, de conflito, de se tomar consciência de alguma coisa. Então, quando a gente monta um mapa H2 de segunda harmônica, estamos buscando justamente as polaridades existentes no mapa. A H2 é obtido dividindo-se todo o zodíaco por 2. H3. No H3, a gente divide o zodíaco em 3 setores. Quando a gente divide em 3 setores, fica interessante, porque cada setor terá 120 graus, ocupando um trígono. A ideia é justamente essa. E ela representa relações de equilíbrio dentro do zodíaco. Os planetas são agrupados, como nós vamos ver adiante, mas os padrões que são encontrados através do H3 são justamente os padrões associados aos trígonos. O H4 também é muito interessante, bem empregado, e tem a ideia da quadratura. O zodíaco é dividido por 4, então, consequentemente, os signos são agrupados em função do seu modo, e tem a ideia de resistência. O conceito que está por trás, o padrão que você está procurando, é o de resistência. No H6, os signos
são divididos aos pares, 60 graus. Então nós temos 6 divisões. A ideia que aí contida no sextil é do equilíbrio dinâmico, porque há um certo movimento rumo a algum lugar. Existe uma certa objetividade. Particularmente, a pesquisa através do H4 e do H6 são extremamente úteis. As harmônicas que eu apresento agora são harmônicas que eu particularmente não emprego. Mas isto não quer dizer que não existam. A quinta harmônica, ela está associada ao quintil. E quando a gente monta um mapa de quinta harmônica, a gente está buscando padrões que digam respeito ao uso criativo ou destrutivo da mente. É um aspecto de mente aguçada. O mapa todo, os 360 graus, são divididos por 5 e a gente tem um dial de 72 graus. O H7 é associado ao septil, que é a circunferência dividido por 7, dá um valor de 51 e qualquer coisa quebrado, e é associado ao caos, ao mistério, ao ocultismo. Eu, particularmente, quando busco esse septil, eu estou buscando alguma pessoa com certas características místicas, algum dom extraordinário, alguma coisa além. É um aspecto septil associado à espiritualidade, embora seja um aspecto menor. Já o H8 é um aspecto interessante, extremamente utilizado na cosmobiologia, na astrologia uraniana, que é a semiquadratura. O H8, quando a gente busca algum padrão no mapa associado a H8, a gente está buscando uma tensão que é simultaneamente associada tanto à polaridade como à resistência. O aspecto de 45 graus é um aspecto magnético, é um aspecto que está entre dois aspectos dinâmicos, que é de vencer uma resistência para chegar em algum lugar. Lógico que depende da posição onde ele estiver crescendo, minguando, tiver, de repente, destro, for sinistro, enfim. Quando eu monto um H8, eu tenho em mente que eu estou buscando semiquadraturas. E todas as semiquadraturas têm uma tensão embutida, um magnetismo embutido, uma eletricidade embutida extremamente forte. E é este padrão que eu tento localizar no mapa, porque ele fica destacado. E por fim, para o pessoal especialmente da Védica, eles já trabalham com isso, o H9, ele separa, ele distribui o mapa em arcos de 40 graus. Divide em 9, 360 dividido por 9 dá 40 graus. E eu vou encontrar dessa forma um aspecto menor chamado novio. É um aspecto que normalmente a gente não encontra assim olhando para o mapa e descobre. Como é o caso do septil e do quintil também. E o novio, ele é associado a finalizações, tanto no sentido de finalidade como no sentido de conclusão. Tem os dois objetivos. Ele avança um decanato no signo seguinte. Então ele extrapola uma etapa e segue adiante. Então ele tem um pouco de movimento e tem um pouco de conclusão, com aquela ideia que todo fim é também um começo. Mas é um começo com um avanço, é um começo com um passo a mais. Vamos ver como fica o dial, como fica o mapa da quarta harmônica? O que a gente vai fazer em primeiro lugar? A gente vai pegar um zodíaco inteiro, 360 graus, e vai dividir por 4. Observa que esse dial, ele vai de 0 no sentido anti-horário até 90 graus. Todos os signos estão agrupados, consequentemente, pelo seu modo. Então eu tenho que o primeiro pedaço de 0 a 30 vai corresponder a todos os signos cardinais. De 30 a 60, todos os signos fixos. De 60 a 90, todos os signos mutáveis. Uma das características do H4 é que todos os aspectos duros, ou seja, conjunção, quadratura e oposição, eles se juntam e são apresentados como conjunções, que é o caso de
Marte com Vênus, que formam no mapa natal uma quadratura, e de Júpiter com Mercúrio, outra quadratura. Veja que eles estão destacados como conjunções. O H4 tem uma característica. Todas as oposições no mapa do H4 representam ou uma semi ou uma sesc quadratura. É importante ter em mente, quando a gente estiver analisando um mapa harmônico, que o mapa natal original a gente não pode perder de vista. Ele tem que estar do lado de onde é que a gente está trabalhando. E a outra ideia que a gente precisa pensar é a órbita. Que órbita utilizar? É simples. Você vai pegar a sua órbita original e dividir por 4, não é a quarta harmônica? Porque as distâncias todas foram divididas. Então, se a sua órbita, por exemplo, para a quadratura, você vai pegar 8 e dividir por 4. Simples assim. O que você vai ter é uma órbita de 2 graus. Eu sugiro, como temos ainda a conjunção, oposição e também a quadratura, de você utilizar uma órbita de 2,5, porque estes são os aspectos de longe os mais importantes. Então a harmônica é a harmônica que nos padrão de mapa mostra o que realmente acontece, o que vai mobilizar, o que vai fazer aquele nativo ser diferente dos outros. Porque os aspectos duros são os aspectos que dão a dinâmica ao nativo. Nos trânsitos, nas direções, são justamente aqueles que fazem o nativo sair do lugar. Eu também uso bastante o H6, ou seja, a circunferência toda do zodíaco dividida por 6. Então eu vou ter setores de 60 graus. Então conjunção, sextil e trígono, todos vão se apresentar como conjunções. A órbita que eu sugiro é de 2 graus. Não sugiro nem mais nem menos. 2 graus está de ótimo tamanho. Não tem nenhuma conjunção, então, consequentemente, esse mapa não tem nem conjunção, nem sextil e nem trígono. Mas se tivesse, eu teria o padrão aí associado, quais astros envolvidos, e por aí vai. Nesse diagrama, note que a circunferência vai de 0 a 60 graus. Então, de 0 a 30, que é o hemisfério esquerdo, eu tenho os signos de polaridade positiva. Estão todos agrupados aí. E de 30 a 60, estão todos os signos de polaridade negativa. Agora nós saímos da esfera da astrologia tradicional para eu poder apresentar essas outras harmônicas. A harmônica H5 ou 72 graus, ela pega a circunferência toda e divide por 5. Dividir por 5 significa que cada pedaço que você selecionou tem 72 graus. São 2 signos e mais um pouco. Qualquer conjunção que aí se apresentar vai mostrar um múltiplo do quintil. No caso, se você for observar, Vênus em relação ao ascendente é um múltiplo de 72 graus, está fora da órbita. Eu sugiro 12 minutos de arco, quer dizer, muito pequeno. Porque se no mapa natal você considera 1 grau a órbita dos aspectos menores, sem pegar isso e dividir por 5, dá 12 minutos de arco, é muito pouquinho. Mas Vênus e ascendente estão próximos do quintil, mas não representa exatamente um padrão. O H7, já associado ao septil, para quem gosta de trabalhar com espiritualidade, ele é interessante. Quando você monta o H7, todo esse círculo, ele vai ter 51 graus, 25 minutos e 42 segundos. É uma dízima, esse é um valor aproximado. Você não faz isso no compasso, por isso não é tão harmônico assim. E todas as conjunções indicadas no mapa harmônico vão corresponder ao múltiplo do septil, que é esse valor aí de 51 graus, quase 51 graus e meio. Bom, se você for olhar no mapa, você vai observar que meio do céu e Saturno tem um múltiplo. Eles estão a uma distância de aproximadamente 103 graus, que é aproximadamente o dobro do septil. Dentro da minha visão, não é um aspecto significativo, mas muitas vezes quando a gente tem
um mapa que forma com seus planetas uma estrela setenária, aponta para uma pessoa espiritualmente bastante capacitada, uma série de dons. Se vai empregar ou não é outra história, mas são pessoas que a gente sabe que tem algo especial espiritualmente falando. Na questão dos trânsitos, existe um estudo mais recente, de 2008, se não me engano, publicado na AFA, que aponta o sextil, em termos de ciclos planetários, para caos, desordem, bagunça. Não é como eu gosto de trabalhar e eu não tenho essa observação, mas ela existe. E por fim, a H9, todo o mapa é dividido em setores de 40 graus, observe o círculo, e a conjunção aponta para múltiplos do novio. Então, a gente tem o nodo com o meio do céu, são 2 pontos fictícios, são 2 pontos imaginários, não são pontos físicos, para mim não teria importância. A órbita sugerida é bem baixa, de 7 minutos de arco, porque é um grau dividido por 9, dá um valor bem pequeno. Não trabalho com novio, mas eu respeito o pessoal da Vética que trabalha com ele. E o mapa harmônico, essa circunferência toda, ela contém apenas 40 graus. Então é todo o zodíaco dividido em 40. Mas